Amém? Meus irmãos, esses versículos que a gente leu faz parte da história do profeta Eliseu. Nós já sabemos que Eliseu é o sucessor de Elias, aquele que quando Elias estava para ser tomado, pediu que dele lhe fosse concedida a porção dobrada do seu espírito. O seu pedido lhe foi atendido por Deus, porque quando Elias foi elevado aos céus, a palavra de Deus diz que ele deixou cair a capa e andava com ele, e Eliseu tomou a capa de Elias. E quando ele tomou a sua capa, ele estava do outro lado do Jordão, que havia passado com Elias, o qual tinha fendido o Jordão e ele tinha se abrido. Mas agora Elias tinha sido tomado ao céu e o Jordão está fechado. Mas ele pegou a capa de Elias e, para regressar com o Jordão fechado, ele então invocou ao céu, dizendo: aonde está o Deus de Elias? E com a capa fendeu o Jordão, o qual se abriu. E com aquela ação de Deus no Jordão, por meio de Eliseu, ficou comprovado que a unção do Espírito de Deus, que estava em Elias, havia repousado sobre Eliseu. E como ele tinha uma escola de profeta, os profetas que com ele estavam também entenderam que Eliseu era o seu sucessor. A porção dobrada do Espírito de Elias que ele pediu fica comprovado nas Escrituras Sagradas, que foi o meio pela qual os milagres de Deus foram realizados na vida do profeta Eliseu. E entre muitos milagres que a Bíblia fala sobre o profeta Eliseu, nós encontramos uma parte deste milagre, aqui é onde a gente acabou de ler, porque o capítulo de número 6 nos mostra que os discípulos de Eliseu estão preocupados com o espaço do lugar onde eles habitavam, de maneira que ele vai ao profeta e diz que o espaço está muito pouco, e havia uma necessidade de alongar as tendas. E ele então pediram ao profeta autorização para ir cortar madeira para aumentar o espaço de sua tenda. O profeta Eliseu lhes dá essa permissão e eles pedem a presença do profeta de Deus com ele, e o profeta então vai. Os irmãos já sabem da história que o machado que eles estavam utilizando caiu na mão de um dos que estavam cortando as vigas, e exclamou o profeta dizendo que era emprestado aquele machado. O profeta de Deus então perguntou aonde tinha caído o machado, e pela orientação de Deus fez com que acontecesse aquele milagre do machado flutuar, e ele então recolheu o machado que tinha caído nas águas. Na continuação dessa história, diz a Bíblia ainda no capítulo de número 6, que o rei de Israel estava em guerra com o rei da Síria. E diz a palavra do Senhor que o rei da Síria colocava emboscada para o rei de Israel, a fim de pegá-lo pelos caminhos. Mas Deus revelava ao profeta Eliseu aonde estava a emboscada do rei da Síria, e o profeta então mandava alguém aonde estava o rei de Israel e dizia a ele que privasse, poupasse e passar em tal lugar, porque ali estava o alojamento, o acampamento, estava ali a emboscada do rei da Síria. E a Bíblia diz que o rei de Israel se certificava disso, mandava um dos seus mensageiros e confirmava que a história era assim. E isso se repetiu por mais de 3 vezes. Esse incidente perturbou então o rei da Síria, porque ele julgou que estava havendo uma infidelidade por parte dos seus soldados, estava denunciando para o rei de Israel os seus planos de guerra para vencer o povo de Israel. Mas aí existia alguém lá que conhecia a história do profeta Eliseu e disse: não, meu senhor, nenhum de nós está agindo com deslealdade com o Senhor, mas é que o homem de Deus que está lá em Samaria
tudo que o Senhor projeta na tua câmara secreta, Ele revela. E aí o rei da Síria mandou procurar onde era que estava esse homem, Eliseu. E foi descoberto que ele estava na cidade de Dotã. Então, o rei da Síria mandou uma tropa para capturar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, então, recebe esta visita que nos informa o texto sagrado, essa tropa do exército do rei da Síria. E o moço do profeta Eliseu é quem primeiro vê essa tropa que chegou de surpresa, porque pelo que o texto nos mostra, eles vieram durante toda a noite e chegaram pelas caladas da manhã. E o moço do profeta Eliseu se levantou cedo, acordou cedo, acredito que para cuidar das coisas, não é, do acampamento, da escola de profeta, podemos dizer assim. E quando esse moço sai fora da sua cabana, ele percebeu que o seu alojamento e o local estava cercado. E esse moço se desesperou. E esse desespero é tão grande que ele clama, não é? Onde a gente leu no versículo de número 15, e ele diz: ai meu Senhor. E você observa que ai Senhor aí tem uma exclamação. E toda vez que você vê o orador falando com uma exclamação, ele está esboçando a sua emoção, o seu sentimento. E quando ele diz ai meu Senhor, e há uma exclamação aqui, ele está expondo o sentimento dele. E ali é o pavor que o moço do profeta de Deus, o profeta Eliseu, está sentindo. E quando ele diz ao profeta Eliseu: ai meu Senhor, nós estamos cercados, e o que vamos fazer? O profeta Eliseu, um homem muito equilibrado diante das situações difíceis, porque aqui nós podemos perceber um equilíbrio muito grande no profeta de Deus, porque qualquer um de nós nessa situação, sabendo do que está acontecendo, ficaria também temeroso, preocupado. Mas o profeta Eliseu não ficou preocupado, não ficou temeroso, não esboçou aqui nenhum pavor. Pelo contrário, como ele viu o pavor do seu moço e percebeu que ele estava muito apavorado, ele então lhe dá uma palavra de segurança, dizendo para ele no versículo de número 16, que ele não temesse, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Só que, na visão do moço do profeta Eliseu, parecia ser somente uma palavra de fé, porque nada ali do que o profeta Eliseu acabara de dizer tinha como ser demonstrado. Na verdade, o que se via, o que se percebia, era o exército da Síria, eram os cavalos, eram os homens de guerra, era o exército, era a tropa do rei da Síria. E Eliseu diz: a gente tem mais, mas mais aonde? Que não tem ninguém ali além do exército da Síria. E quando eu estava lendo esse texto, eu fui levado a entender algumas coisas do que a palavra de Deus ela nos ensina, porque a palavra de Deus tem muita coisa para nos ensinar. E como eu sempre digo, tudo que está escrito foi escrito com objetivo. Não foi porque sobrou espaço ou porque não tinha o que se comentar. Tudo que está escrito tem ensinamento, tem finalidade. E aqui nós encontramos uma das finalidades de ter Deus utilizado dos escritores, os inspirado, para nos deixar um pouco dessa história do profeta Eliseu aqui, e particularmente essa cena com esse moço de Eliseu. O que está acontecendo aqui é uma ação de Deus para tratar da vida desse moço. Aqui nós podemos perceber que haverá um milagre, ou um milagre a mais, operado por Deus na vida de Eliseu. Mas nós aqui vamos encontrar Deus tratando da visão desse moço. Você deve estar lembrado do capítulo de número 5,
que Eliseu tinha um moço. Eu não sei se você me lembra o nome dele. Quem lembra o moço do profeta Eliseu no capítulo 5? Geazi. Mas os irmãos lembram que quando Naamã, o leproso da Síria, foi curado da sua lepra e quis dar presente para o profeta de Deus, e o profeta não aceitou os seus presentes e o despediu em paz, o moço do profeta de Deus ficou tão impressionado com o presente que correu atrás de Naamã e o alcançou e pegou o presente dele. Quem lembra dessa história aqui? Levanta sua mão. E por causa dessa decisão dele, diz a Bíblia que o profeta Eliseu, quando vem ao seu encontro, pergunta de onde ele veio. Ele disse que não tinha ido a parte alguma. O profeta diz: porventura não foi contigo meu coração quando voltaste e corresse atrás do assírio em busca de presente? Essa era uma ocasião para tomares dele presentes, porquanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência. E diz a Bíblia que este homem ficou leproso. Sabe que eu estava lendo esse texto e fiquei pensando e pedindo a Deus: ajude-me, Senhor, porque esse moço testificou um dos milagres que Jesus fala lá no capítulo de número 2 de Lucas, ou é 3, quando ele está lá na sinagoga de Nazaré, que ele lê o texto que diz: hoje se cumpriu diante de vossos olhos as Escrituras. Irmãos, lembra que Jesus pegou o pergaminho, abriu e leu, estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para dar visão. E diz a Bíblia que ele encerrou o texto ali, entregou ao ministro da sinagoga. E quando ele declarou que aquela escritura estava acontecendo diante dos olhos deles, diz a Bíblia que eles ficaram furiosos com Jesus e ficaram querendo matar Jesus, a ponto de expulsá-lo da sinagoga, levar para a cidade ou para a montanha da cidade onde ela estava edificada, para jogar Jesus ali. E Jesus diz que certamente isso iria acontecer, porque foi desse jeito que aconteceu nos dias de Eliseu, porque havia muito leproso em Israel, mas somente um estrangeiro foi curado. Aquilo foi um milagre extraordinário, porque existia um leprosário em Israel, e existiam muitos leprosos nos dias de Eliseu, nos dias de Geazi. E sabe o que é que aconteceu? O grande milagre diante dos olhos de Geazi. Ele viu quando o profeta de Deus mandou o assírio voltar e mergulhar 7 vezes no Jordão. E ao mergulhar 7 vezes no Jordão, diz a Bíblia que ele ficou restaurado da sua lepra, a sua carne ficou como a carne de uma criança. Mas sabe o que é que acontece? Quando o Naamã, o ex-leproso, volta curado, o Geazi não ficou impactado com aquilo. Aquele milagre não impactou a vida dele, ele não ficou impressionado. Aquilo não chamou a atenção dele. Ele não quis que aquilo um dia viesse também acontecer por seu intermédio. Sabe o que foi que impactou a vida de Geazi? Vocês podem me ajudar? Os presentes que Naamã trouxe. Não foi o milagre que Deus fez, foi o que veio na carruagem de Naamã. Sabe o que é que acontece? Geazi era um homem muito materialista. Era um discípulo de Eliseu, um homem que via os milagres de Deus, mas não eram as coisas de Deus que lhe impressionavam, não eram as coisas de Deus que lhe chamavam a atenção, não eram as coisas de Deus que lhe movia, não era o que Deus fazia que fazia aquele homem ficar estagnado, ficar impressionado. Sabe o que fazia aquele homem ficar impressionado? Eram as coisas materiais, era a prata, era o ouro, eram as bênçãos, eram os presentes, eram as coisas dessa vida. As coisas de Deus não chamavam muita atenção para ele. As coisas de Deus não lhe impressionavam. As coisas de Deus não lhe empolgavam. Não eram as coisas de Deus que fazia ele se mover, correr atrás, querer. O que fazia ele correr atrás, querer se impressionar, eram os presentes de Naamã, era o ouro, era a prata, era coisa material. Irmão, eu sei que a gente estamos vivendo em um tempo difícil, trabalhoso,
que as Escrituras já nos mostravam sobre isso e Paulo nos ensinou. E Jesus ensinou os discípulos, ensinou a gente a ter cuidado com o nosso coração, para não colocar o nosso coração nas coisas dessa vida, porque Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas iam ser acrescentadas. Ali não é a ideia de deixar de trabalhar, estudar, se esforçar, é priorizar as coisas de cima, é valorizar as coisas do céu, não é colocá-la em último plano, em terceiro lugar, e às vezes até no fim de tudo. Se der eu vou, quando der eu vou, se puder eu vou. É priorizar as coisas de Deus, porque é Deus quem cuida da gente e faz tudo por nós. Naamã foi curado da lepra pela fé. Geazi, que deveria ser um homem de fé, pegou a lepra porque era materialista, só pensava nas coisas materiais, e ele ficou leproso, não pôde mais continuar como homem de Deus. E como tinha uma escola de profeta, outro assumiu o seu lugar, e é esse moço que está no anonimato, não aparece o nome dele aqui, nós não sabemos quem é esse rapaz. Aparece o moço do homem de Deus. Oh, glória! E sabe por que eu me alegro, irmão? Porque Deus sabe tratar a gente. Deus sabe cuidar da gente. Deus sabe fazer a gente voltar cada dia mais para as coisas do céu. Eu dei uma palavra lá em Bodocó na última Santa Ceia, dizendo que Deus sabe até despertar a gente, os nossos desejos, os nossos interesses pelas coisas dele. Sabe o que é o que está acontecendo aqui? Duas coisas Deus está provocando, promovendo. Uma das primeiras que está acontecendo é Deus mostrando para o exército da Síria que cuida dos seus e protege aquilo que sai dele. E a segunda coisa é Deus tratando a vida desse moço, porque Deus não queria que ele fosse mais um Geazi perto de Eliseu, porque quando ele se levantou de manhã, ele só viu o exército do rei da Síria. Eliseu disse a ele: mas são os que estão conosco. Mas a visão do moço está fechada. E para abrir a visão, Deus então cria uma situação. Deus permitiu esse cerco aqui. Não foi para provar Eliseu que era na vida dele, porque Eliseu sabia. Não foi para provar Eliseu que protegia ele, porque ele sabia disso. Foi para mostrar esse moço aqui que as coisas do céu funcionam e que os olhos precisam estar abertos para as coisas de Deus. E Deus não quer que a gente tenha a visão espiritual fechada para só olhar para as coisas materiais. Porque se a nossa visão for somente para a coisa material, a gente fica materialista. E Deus não quer servo dele materialista. Deus quer a visão aberta para ver as coisas dele também. E para que a visão seja aberta, Deus às vezes cria circunstância, situação, para mostrar para nós que existe um céu aberto para aqueles que servem a Ele. Esse cerco foi para Deus abrir a visão do moço. Às vezes o cerco faz medo a gente. Mas Deus não queria mais um Geazi que só tivesse a visão materialista. O Espírito do Senhor está conosco aqui. O Espírito do Senhor está conosco aqui nessa noite, nessa manhã. E Deus está criando situações para mostrar para muitos aqui em Custódia que a vida não se resume só nas coisas materiais. Tem muita gente voltada para tudo que é de baixo. Só se preocupa com o que é de baixo. Colossenses 13:1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima.
E eu entendo você, porque neste mundo que a gente vive está difícil mesmo, tudo está difícil. Mas Deus está falando conosco nessa noite e está dizendo: eu tenho bem mais do que coisa material para a vida de vocês. Eu tenho visões do céu para a vossa vida. E Deus está criando situações para provocar em nós um despertar espiritual, e uma abrir de visão para ver as coisas de Deus em nossa vida. Quantos que nunca mais desfrutaram de nada de Deus, está no meio da multidão, escutando barulho, ouvindo a zoada, aleluia, mas não sente, não vê, não prova, não se alegra. E Deus está te dizendo: eu vou mudar a tua situação, porque eu não quero te ver mais assim. Chore me relar sobre me neandea, pegar sorride onde sorriba. A mão de Deus está sobre nós nessa noite aqui. E Deus vai tirar a tua visão de baixo e vai fazer tu olhar para cima. Igual Abraão na tenda, sofrendo, amargurado. Aí Deus diz: sai da tenda e vai lá para fora. E olha para o céu e conta as estrelas. Isso aqui não é Deus dizendo que ele é um como é que a gente pode chamar? Desempregado, desocupado. Não. É Deus voltando a visão dele para o lugar certo. Olha para o lugar certo. Para cima. Conta as estrelas, se tu as pode contar. É Deus dizendo: começa a olhar para cima, meu filho, e vê o que eu fiz aqui. Tu tem condição de alcançar o que eu fiz em cima. Olha para aqui, conta as estrelas, se tu as pode contar. É Deus voltando a visão dele para cima. Aleluia. Oh, glória. Sabe por que a ansiedade, a depressão está tomando conta da gente? Porque a gente está voltado para aqui, para baixo. A gente está preocupado com amanhã, estamos no hoje. Tem gente pensando no final do ano ainda, no começo dele. Tem gente sofrendo pela feira que nem acabou ainda, pela promissória, porque ainda não chegou o dinheiro. E Deus dizendo: olha para mim, olha para cima. Tu não és só materialista, não. Eu tenho provisão para a tua vida também. Busca a minha presença, busca a minha face, desce na minha presença, vem no meu altar. Eu tenho para te revelar. A minha glória é melhor do que tudo que tu tens e do que eu posso te proporcionar. A minha presença é melhor. Sofrendo pela manhã, estamos hoje. Ainda vai fazer o exame só porque alguém disse: talvez seja, já está chorando. Nem pegou o resultado ainda, já anda dizendo que vai morrer. Tu não é crente, não? Não é Deus que sustenta a tua vida, não? A tua vida não está na mão de Deus, não? Não é Ele quem dá a hora, não. Não é Ele quem apaga a luz, não. Não é Ele quem diz: não, até aqui, não mais adiante, não. Tu acha que Ele não cura mais, não. Tu acha que Ele não confunde mais os médicos, não. Tu acha que Ele não faz mais milagre, não. Tu acha que Ele não abre mais a sepultura, não. Tu acha que Ele mudou. Tu acha que Ele não é o mesmo. Ele ainda faz milagre, porque Ele é Deus e é fiel. Essa preocupação que não te deixa dormir direito, tem tu poder sobre a tua vida? Ou não sabes tu que é Ele quem cuida de ti? Estás viva por causa de ti mesmo? Escapaste por causa das tuas forças? Te livraste por causa da tua habilidade?
Qual foi a mão dele sobre ti, dizendo: não, vai durar mais um pouco na terra? Te desenganaram, decamar, choderia e açor, teteria, ressoimienté. Mas tu estás aqui porque Ele tem plano na tua vida. É o teu dono, teu Deus, teu Senhor. Sustenta a tua vida, tua casa, teu filho, teu marido, teu comércio. Tudo está na mão dele. E é Ele quem cuida de você e vai continuar cuidando até o fim. Alega nele, confia nele, descansa nele, glorifica o nome dele. Satanás anda por aí tentando fazer a gente desanimar, perder a fé, perder as forças, a alegria, mentir, porque ele é o pai da mentira. Fica aí dizendo: não adianta isso tudo, para que esse compromisso, tanta coisa. O profeta Eliseu disse: Deus, abre a visão do moço. Como ele precisava daquele Deus, para saber que existe um Deus por ele. Sabe que às vezes o cerco não é para a gente ficar desanimado, de Deus provando: ó, eu te abandonei, eu te esqueci. Às vezes o cerco é para Deus mostrar o que eu sou na tua vida, como eu sou na tua vida, o que eu sou capaz de fazer na tua vida. O cerco foi para Deus abrir a visão dele, para ele não ser mais um Geazi na vida. Deus priva a gente às vezes de algumas coisas porque quer abrir alguma coisa para cima. Deus fala contigo nessa noite, tu que andas dizendo: Senhor, por que me privas de tanta coisa? E Deus está te dizendo: porque contigo eu quero abrir o que é de cima. Para ti estarão escancaradas as portas do meu céu, e tu verás o que muitos não vê, ouvirás o que muitos não ouvem, e sentirás o que muitos não sentem. É o cerco, e o cerco, e o cerco, e o cerco não vai te matar, sucumbir tua fé. Deus vai abrir tua visão para o inimigo saber: Deus cuida dele. Aleluia. Quando ele se levantou de manhã e viu o monte cercado, ai meu Senhor, tem cavalos. Não sabia ele que a vida espiritual dele começaria dali para frente. Você sabe disso? Às vezes os cercos são para começar em nós algo espiritual. Sabia? Às vezes Deus cerca e a gente diz: vai morrer, vou me acabar. E Deus dizendo assim: não, vai começar agora algo espiritual na tua vida. Você querer, irmão, se você querer. Você querer. Talvez você venha cercado e diga: por Deus, até quando isso vai durar? E Deus está dizendo: eu estou provocando algo. Estou provocando algo em ti. Estou provocando algo em ti. Vai começar agora na tua vida algo espiritual. A tua visão vai mudar. Tu não vai ser mais como era. Não. Tua visão vai mudar. Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Deus está ativando algo na tua vida espiritual. Deus está ativando algo na tua vida espiritual. Deus está. Receba de Deus nessa noite. Receba de Deus nessa noite. Receba de Deus nessa noite. Deus está mobilizando algo espiritual para a tua vida. E vai vir, e vai vir,
esse deserto não ia ter fim, que essa prova não ia acabar, e Deus te responde hoje pela sua palavra. Eu permiti este cerco porque eu quero abrir a visão espiritual. Eu estou ativando a tua vida espiritual e tu não serás mais o mesmo. Glorifica aquele que vive pelos séculos dos séculos, está entre nós aqui nessa noite. Quem trouxe glória, dê glória. Quem trouxe aleluia, dê aleluia. Quem não trouxe nada, pede emprestado e dá. Mas abre a boca agora e glorifica o nome de Jesus. A tua visão está sendo aberta. Deus está me dizendo que desliga mais das coisas desta vida, que apega mais a mim, que chega mais a mim. Está chegando o meu tempo de cumprir as minhas promessas em tua vida. Mas eu te quero no meu altar, eu te quero na minha presença, eu te quero perto de mim. O que eu te disse farei, o que eu te prometi vou cumprir. Mas quero você na minha presença, e estou criando uma ocasião para operar no teu viver, e saberás o porquê de tudo isso em tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos entrega nessa noite. Leva a sua mão para glorificar o nome dele, que está aqui. O profeta Eliseu disse: Senhor, abre a visão do moço, para ele ver também o que eu estou vendo. Oh glória! E Deus abriu a visão dele para ele ver. Porque Deus abre a visão da gente. Às vezes a gente fica perdido. Senhor, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que vai ser? Deus abre a visão. Deus abre a visão. Deus abre a visão. Você vai sair daqui com uma visão diferente nessa noite. Se enxergar uma morte, vai ver vida. Se enxergar uma derrota, vai ver vitória. Se enxergar um fracasso, você vai ver você triunfando. Eu não sei como você está se olhando, nem olhando para o seu futuro, nem olhando para a sua casa, nem olhando para a sua vida. Mas o teu Deus toca na tua visão nessa noite e faz tu olhar diferente. E tu vai sair daqui sabendo: existe um Deus que é na minha vida, existe um Deus que é por mim e peleja por mim também. Levanta a mão para glorificar o nome dele, porque ele é fiel em nossa vida. Quantos dizem amém? Bota em pé para ser participar da ceia.